21, eu gostaria que você me ajudasse e lesse comigo aqui no telão. O que está dizendo? Amém. Na minha tradução está assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza comerá do seu fruto, ou aquele que a ama comerá do seu fruto. Amar a língua. Já pensou nesse termo? Já pensou nisso? Amar a forma de falar. É isso que ele está dizendo. A introdução, irmãos, desse tema que eu quero pregar aqui hoje é que as nossas palavras, elas têm mais poder do que nós imaginamos. A Bíblia nos alerta sobre a língua, que ela tem o poder de construir e de destruir. A língua tem o poder de curar e a língua também tem o poder de ferir. A vida também está no poder da língua e também a morte. Quem aqui já não foi ferido por palavras? A maior parte dos relacionamentos ficaram conturbados por causa da forma das palavras, por causa que algumas palavras que foram ditas para você não soaram muito bem nos seus ouvidos, e isso te machucou profundamente. Nós trabalhamos com libertação individual e muitas pessoas têm um grande cisma quando vai falar de alguma dor que elas passaram na infância ou alguma ruptura que elas tiveram por causa de palavras que as pessoas disseram a elas, principalmente figuras de autoridade. Nós precisamos compreender que nas palavras contém um poder espiritual, e ela que vai operar no nosso dia a dia. A nossa forma de falar vai movimentar o nosso dia a dia. Olha só, primeiro ponto, quero falar sobre o poder criativo ou destrutivo da palavra. E aí você pode dizer assim: mas Jana, falar? Só de falar qualquer coisa tem poder de criar e de destruir? Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que diz lá? No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas. E disse Deus: haja. Quem disse? Ele emitiu uma palavra. Ele disse: haja luz. E o que acontece em seguida? Houve luz. Você vê que é uma regra do falar e a consequência vir logo em seguida? Ele falou e logo tudo veio lá. Existiu. Colossenses fala isso. Então, no primeiro caso, aqui nós vemos que Deus criou o mundo através da sua palavra. Assim como a palavra pode gerar vida, a palavra gera ânimo, gera cura, a palavra dá direção. Já chegou perto de alguém que você estava desanimado, de repente você deu vontade de você estudar, deu vontade de você orar, deu vontade de você ler a Bíblia, só por estar perto e conversando com alguém? Já teve essa experiência? Estar falando com alguém movimentou as palavras que aquela pessoa estava falando com você, movimentou você em direção a um ânimo, uma motivação para algo. É isso mesmo, as nossas palavras têm esse poder de motivar, de gerar vida àqueles que ouvem. Elas podem também trazer morte. Já chegou perto de alguém? Eu sempre lembro do desenho do Pica-Pau, que ele andava e tinha uma nuvenzinha, um raiozinho que vinha voando na cabeça dele. Tinha uma nuvenzinha escura e tinha uma paisagem, um solzinho. Ou um fundo muito, tinha um pica-pau azul e outro pica-pau vermelho, um verdinho e um vermelho. O vermelho, vocês sabem de onde que era? Era do diabinho. E o azul, o verdinho, era o que falava coisas boas para ele. Tem gente que parece que carrega aquela nuvem escura. É a atmosfera. Nós temos esse poder de gerar uma atmosfera à nossa volta.
palavras que dão desânimo, são palavras que geram destruição, desânimo, que geram muitas vezes medo. Já tentou fazer algo que alguém disse assim para você, não faz não, que isso não vai dar certo? Quantas vezes alguém que não conseguiu romper na vida, ele vai chegar em você e vai falar assim, não faz não, não sai não, não desponta não, porque nós estamos tudo na média, somos todos medíocres, está tudo na média, tá? Quando você desponta? Quando você sai da média, você para de ser medíocre, quando você desponta, quando você sai daquele nível que todo mundo está acostumado. E muitas vezes as palavras, elas vão gerar esse tipo de conturbação dentro de nós, se ela for gerada para a morte. Olha só, como é que você tem usado as suas palavras? Eu pergunto aqui hoje para vocês. Como você tem usado as suas palavras? Josi, nem usado eu tenho. Às vezes nem aberto a boca eu tenho ultimamente, porque se eu abrir, dá briga, dá rolo, dá confusão. Já aconteceu comigo. Mas você também não pode ser significada. Não no sentido de falar para as pessoas, mas eu vou te ensinar a falar sobre você, o seu futuro, para gerar vida e gerar coisas para você. Olha só o que você tem usado as suas palavras sobre você mesmo. Ah, não aprendo nada, não entra nada na minha cabeça. Sentença. Não consigo guardar nada na minha cabeça. Outra sentença. Eu não vou fazer isso não, porque eu não aguento fazer. Outra sentença. Como você tem falado sobre você? Como você tem falado em relação à sua casa? E aí eu falo sobre a sua família. Tudo atribulado. Outra sentença. Você martelou lá, que lá vai continuar sendo tudo atribulado. Como que está seus pais? Como que está seu cônjuge? Como que está seus filhos? É uma prova. Outra sentença. E aí nós vamos colocando palavras que vão sendo sentenças para nós. Lembra que Deus falou e tudo veio a existir? Quando nós falamos também, nós temos o poder de gerar coisas, de atrair atmosferas, de abrir caminhos. Como você tem declarado sobre o seu, aí eu vou pegar, hein? Trabalho. Como que a gente se porta? Porque o trabalho pode reclamar. Do patrão a gente pode reclamar. Né? Quem está escutando, né? O patrão está ouvindo, então vamos reclamar. Outra sentença sobre o seu trabalho. Então, lembre-se, seu primeiro patrão é Deus. Você trabalha primeiro para Ele. Quando você tiver eu vou te ensinar alguns princípios. Esse é o primeiro. Tudo que você for fazer, faça como ao Senhor. Se você trabalha na construção, faça como ao Senhor. Se você trabalha no atendimento, faça como ao Senhor. Eu estou atendendo um ímpio, não um pré-crente. Logo vai se converter. Mas me chegou no telefone, tá vendo? Está mais perto ainda de ser crente. Em nome de Jesus, está manifestando o adversário porque ele vai se converter. Então, se você for trabalhar em qualquer coisa, fazendo coisas manuais, servindo com alimentação, como ao Senhor. O seu primeiro patrão é Deus. Esse é o primeiro ponto. E como que você tem usado as suas palavras em relação à igreja? Importante também profetizar, falar sobre a sua igreja. Como que você tem usado as suas palavras sobre ela? As suas palavras estão edificando ou estão destruindo? Porque às vezes a gente lê tanto a Bíblia que a gente começa a ser o defensor da verdade. Aí a gente quer sair acusando todo mundo, está todo mundo errado. E a gente começa a apontar os erros das pessoas. Mas não é para isso que nós lemos a Bíblia. Não é para isso que nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos a palavra de Deus para nós ficarmos mais crentes em Jesus, mais humildes. Cada vez mais humildes,
morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama a forma de falar, olha só, irmãos, comerá dos seus frutos. Aquele que ama comerá do seu fruto. Aquele que ama a forma de falar vai ter fruto para se alimentar. Vai ter recompensa na sua. Olha, irmão, isso é profundo. É uma árvore espiritual tão profunda. Aquele que ama comerá dos seus frutos. As suas palavras são sementes. Guarda isso no teu coração. Por isso que quando eu fui para reclamar, eu não tinha aprendido o princípio, Rafa. Falei, não, eu não sou mais dessa leva de reclamação. Eu não posso mais, aprendi do Senhor, não dá para ficar reclamando. Não, vou virar o quadro. E aí eu falei uma coisa totalmente oposta do que eu queria falar. Mas quem disse que nós temos que agir de acordo com o sentimento ou com a carne? Olha só, o que falamos gera para nós frutos. Vai voltar para você. Aquilo que você fala, olha só. Aquilo que você fala vai voltar para você. Quando você planta uma semente na terra, você afunda ela, né? Na terra, não é? Cobre, rega, o que acontece depois? Você vai regando. Você vai regando aquela semente. Quem aqui lembra da professora que deu feijão para colocar no copinho? Acho que todo mundo passou por isso. E aí, quando começa a aparecer a folhinha, o que está acontecendo? O fruto que você semeou está voltando para você. Foi você que plantou, foi você que regou, foi você que cuidou. Então, entre a semeadura, pega isso nessa noite, entre a semeadura e a colheita, tem um cuidado com a semente. Alguns ainda não pegou, eu vou esmiuçar. Quando você fala uma palavra, Deus, em nome de Jesus, eu vou trabalhar naquela empresa. Aí passa alguém e fala que muita concorrência. Em nome de Jesus, eu vou trabalhar lá. Aí eu falo assim, não, é 10 por uma vaga para você entrar nessa faculdade. Ah, é? Em nome de Jesus eu vou estudar lá. Mas não. Aí você vai um belo dia, resolve entregar teu currículo, ou resolve prestar o vestibular, passa e entra. O que aconteceu com a semente? Voltou para você. Você entendeu? Você não pode profetizar uma coisa e voltar atrás. É igualzinho, você planta uma coisa, profetiza, Deus vai dar minha casa esse ano. É esse ano, Nádia. E pronto. Não tem dinheiro. E daí? Não tem o qual. E daí? Não tem o recurso. E quem é que Deus está perguntando se tem recurso? Deus vai te dar estratégia para você ter o recurso. E aí, acontece uma situação em casa que as finanças viram todo. Ai, tá vendo? Eu nem consegui comprar nossa casa esse ano. O que você fez com a semente? Patifou ela. Pisou por cima da terra que você estava semeando. Nós estamos passando dificuldade agora, mas em nome de Jesus, Deus vai virar esse cativeiro. Nós vamos sair dessa. Em nome de Jesus, nós vamos para o nosso canto. Nós vamos para o nosso lugar. Em nome de Jesus. As palavras são sementes. E aí, o que falamos volta para nós. É fruto de paz ou fruto de conflito? Já falou algo que você não queria ter falado? Aí virou um negócio. Meu Deus, mas eu não queria ter aberto
guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a gente peca contra Deus como? Olhar, ouvir, falar, agir. Então, você deve encher o teu coração da palavra. O que abunda no seu coração? Eu falei o que é que você tem falado com as suas palavras, o que é que você tem profetizado, falado sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Agora a pergunta é outra. O que é que o teu coração tem em abundância? O que tem dentro de você? O que o teu coração está fluindo aí? Como que as palavras têm abundado dentro do seu coração? Você tem colhido fruto daquilo que você tem falado? Você já está colhendo fruto daquilo que você tem semeado? Tem semente que é rápida. A de feijão mesmo é rapidão. Ela nasce rápido. Você já tem que começar a colher algumas coisas. Algumas bênçãos você já tem que começar a colher. Teve gente aqui que já recebeu 10 vezes mais, ofertou um valor. Na segunda-feira, Deus deu 10 vezes mais. Eu ainda estou orando, eu falei, Senhor, santo, 10 vezes mais. Em nome de Jesus, sobre a minha oferta. O que está abundando no seu coração é disso que você vai falar. E é isso que você vai começar a semear. Terceiro e último ponto, e eu já vou encerrar a mensagem. A palavra, como instrumento para a sua vida, ela deve ser vital para edificar a sua vida espiritual. A sua palavra é de vital importância para a sua vida espiritual. A palavra é um instrumento espiritual. Abre em 2 Timóteo, se puder, se a Almeida Corrigida Fiel, eu agradeço. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, vamos ler do 1? O 1 é importante. Leia, igreja, todo mundo lendo agora. 1, 2, 3, e... Olha só, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, instruindo, exortando, repreendendo, corrigindo. Por quê, irmãos? Porque a palavra tem poder de restaurar coisas, restaurar pessoas, restaurar lares, restaurar circunstâncias. É por isso que a Bíblia nos manda falar da palavra a tempo e fora de tempo. Então, para abençoar, vou ensinar você. Romanos 12, 14. Para você começar a abençoar e não a amaldiçoar, você vai usar esse versículo aqui, ó. Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai os que vos perseguem. Que autoridade eu teria para estar pregando aqui para vocês se eu tivesse amaldiçoado lá? Amaldiçoai os que vos perseguem, é isso que o texto está falando? Amaldiçoe aqueles que te perseguem? Irmão, quem está te pressionando, quem fez mal, quem foi injusto com você, abençoa. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa vida. O texto que está falando não é a Josi que está mandando você abençoar, porque a carne é essa. Sem Jesus, nós não valemos absolutamente nada. Se tem alguma coisa boa em nós, é Cristo. E se tirar Ele, nós ficamos pior das criaturas. Fala mal dos outros, e critica, e pragueja, e briga, e prostitui, e adultério, faz de tudo. Mas é Cristo em nós, esperança da glória. É esperança em nós, de uma vida transformada. Com a boca se confessa para salvação. Romanos 10, 10, você precisa falar. Se vir um negócio estranho para você, você não deve calar, você tem que orar em voz alta no seu canto. Óbvio que você não vai orar, estou bravo por você. Senhor, em nome de Jesus, repreenda o demônio que age ali perturbando a vida do irmão. Eu já vi
Tiago, toda vez que precisar, volta aí no capítulo 3. Que a gente precisa. Às vezes a gente fala do parente, a gente fala do vizinho, fala do patrão, a gente fala, não vem falar que a gente fala. Precisa de mudança. Precisa domar. Precisa. O texto, o Tiago está falando que é mais fácil domar um cavalo do que domar a língua. Você domou um cavalo bravo? Eu já assisti uns filmes, cada vez que domar, os caras saem correndo com o cavalo do lado, Aí, depois de muito tempo, eles correndo com alas, o cavalo louco sai correndo, e eles correndo junto. E o cara vai puxando o cavalo, vai amansando, até que o cavalo aprende a caminhar na passada do olho. Amansou. Mas a língua não dá para fazer isso. Eu acho que você crente, com 20 anos de igreja, a sua língua não entendeu isso. Às vezes vai voltar. E você vai precisar vigiar. É todo dia, irmão. Por isso que o texto fala: vigia e ora, para que não entreis em tentação. Porque existe um membro dentro de você que ele luta para que você saia da posição. Você precisa aprender a bendizer a Deus e Pai e bendizer os homens. Então, como que você pode se tornar mais intencional no uso das suas palavras? Como que a sua forma de falar pode ser mais objetiva, mais eficaz? Como que você está usando as suas palavras para glorificar a Deus? Queria que você raciocinasse aqui hoje sobre isso. E aí eu vou concluir a mensagem dizendo o seguinte: o primeiro princípio que nós vimos aqui é que o poder criativo e destrutivo está no poder da palavra. Nós precisamos prestar atenção na forma que nós falamos, porque nós atraímos as atmosferas para a gente. E, em segundo lugar, é responsabilidade sua e minha o uso da nossa própria língua. Ninguém obriga a gente a falar as coisas. Uma vez eu sentei numa roda, tem um negócio de comer pão no culto, numa denominação que eu ia, e aí lá começaram, malhava outro, começaram a malhar a liderança. Não que a liderança não merecesse, mas naquele momento, eu sentada ali, eu olhei para eles e falei assim: é a última vez que eu venho com esse povo. Nunca mais eu sento nessa mesa. E nunca mais, irmãos, chamavam depois, e chamavam: não, irmão, eu vou para casa, não tem em casa, nunca mais eu sentei na mesa. Por quê? Porque nós precisamos escolher os locais. Eu não falei nada, eu só ouvi. Pecou junto? Pecou de tabela. Se você não se manifestar, você está consentindo. Ou você sai do meio ou você entrega a verdade. É isso. Fala: não, eu não preciso falar essas coisas não. Dá licença, tá? Não, fica à vontade. E sai fora. Ou então, fica ali e pega junto. Então, queridos, preste atenção. Você é responsável pelo uso da sua língua. Estar presente é concordância. Tá? Sua presença é uma concordância no local. Terceiro e último ponto: use a sua palavra como instrumento para a tua vida espiritual. Comece a profetizar coisas boas para a sua vida. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para vocês que eu me lembro de algumas circunstâncias que nós estávamos passando em casa. Nós pagávamos aluguel, morávamos no fundo de uma edícula, no fundo da casa de uma senhora, e nessa casa subia rato. Era terrível. A gente passa, a rata às vezes beijava a leite de madrugada. Acordava de noite, a leite estava lá na cozinha para matar na casa. Era uma loucura. E aí nós não tínhamos casa, não tínhamos um local para estar. E aí
Ele me tirou, foi me tirando dos meus calabouços, dos lugares que eu fui colocada, das prisões familiares, né, das escassez que nós fomos colocados e que não dava, que não podia. E o Senhor foi nos tirando desses locais e nos curando. E aí eu fui começando a declarar que nós íamos para nossa casa, nós íamos comprar nossa casa, nós íamos comprar nossa casa. E, irmãos, 3 anos depois, né, que nós estávamos casados, nós compramos o nosso imóvel, para a glória de Deus. Na época, nós adquirimos, alguém da minha família disse assim: você vai comprar a favela. Mas, irmãos, realmente, quem olhava falava assim: nossa, era rua de terra, não tinha nada. Mas foi aquele lugar que Deus deu e nós fomos. E aí Deus começou a dar recurso para a gente ir arrumando, né? Nós fomos arrumando ali. E graças a Deus, a gente tem essa casa ainda. Eu não vendi ela serve aos nossos pais hoje, né? E graças a Deus tem o pessoal que mora ali na frente também, que ela é alugada. Mas o Senhor nos deu o nosso campo. E hoje a gente mora num apartamento. E foi algo que o Senhor manifestou, de nós termos o nosso lugar. E Ele dá, irmãos. Às vezes você fica tímido por falar para Deus: Senhor, você fica com receio de falar para Deus algumas coisas. Fala do jeito que você quer. E eu quero mudar de lugar, eu quero ir para um apartamento melhor, em nome de Jesus. Eu já comecei a declarar o apartamento que eu quero. Eu lembro que a gente tinha um sofá. Irmãos, quando sentava era de chorar. Você se machucava no sofá. Bati o dedinho, quebrei o dedinho na ponta do sofá. Era um pau velho que a gente tinha dado, era doação. Tudo que a gente tinha era doação. Roupa era doação, sapato era doação, tudo a gente vivia de doação. E glória a Deus que Deus cuidou. Mas aí, um belo dia, o Senhor permitiu e deu recurso de eu entrar na loja e comprar o sofá que eu queria. Aí chegou alguém na minha casa e disse assim: pobre é fogo, né? Não pode melhorar de situação que já compra um sofá reclinável. Aí eu vou dar ouvido e falei: não, eu que durmo no meu sofá reclinável. Eu que deito lá. É mesmo, pobre é fogo. Glória a Deus, dá mais, Jesus. Aí nós vimos pro carro, né? Carro, fundiu o motor, o carro, a gente fez aquele carro. A última vez que a gente fez o motor foi R$6.000. Nossa, um carro ruim. E depois o carro ficou bom, aí nós vendemos. E chegou um belo dia, o Senhor me deu um sonho e eu via comprando um veículo branco com laço vermelho em cima. Aí, irmãos, eu falei: meu Deus, mas que coisa é essa? Aí Deus movimentou meu coração e eu fui ver o carro. Quando eu cheguei na concessionária, Deus preparou tudo para a compra do carro. Naquela semana eu perdi o emprego. Eu já tinha comprado o carro. E alguém falou assim: agora vai ter que devolver seu carro. Devolvi? Para a glória de Deus, não. O Senhor deu recurso, deu outro emprego nele, muito melhor, e o carro foi pago. Para a glória de Deus. Temos muitos testemunhos de emprego. Eu já contei aqui uma vez. Estava trabalhando de assistente industrial, sendo humilhada, passei muitas coisas. Os irmãos sabem que nós não tínhamos recursos, e aí eu passava na frente do Univem. Primeiro eu falei: Deus, eu quero estudar na faculdade pública. Aí passava em frente, falei: mas qual? Eu não posso mudar de cidade porque eu tinha dinheiro. Profetizando, que é a faculdade pública.
formei, segunda faculdade. Eu fiz também mais uma pós-graduação lá e hoje estou na minha terceira pós-graduação, dado por Deus. Hoje, as portas de estudo são escancaradas para mim, para quando eu não tinha recurso para pagar nada. O Senhor dava, o Senhor deu recurso. Por quê, irmãos? Porque o poder de profetizar, de declarar. E eu falei, Deus, eu quero trabalhar na TI, quero trabalhar no cérebro da empresa. Mas eu me formei em engenharia de produção. E aí eu queria trabalhar em casa, eu queria trabalhar num trabalho que pagasse o meu plano de saúde, que nós não abrimos mão de ter, né? E eu falei, Deus, eu preciso dessas três coisas: trabalhar em casa, trabalhar na TI e ter plano de saúde. Porque se eu trabalhar em casa, eu posso trabalhar em qualquer lugar do Brasil, se o Senhor quiser me enviar. Aí, um belo dia, eu já estava desempregada nesses dias, fiquei desempregada 2 meses. Aí o Senhor me falou que ia me abrir porta para eu escolher. E uma das portas, irmãos, era na área de TI, para trabalhar em casa e também um plano de saúde para mim, para o Aleixo, para toda a minha família. Hoje eu trabalho na área de TI, que é o cérebro da empresa. Então, foi declarações que foram sendo feitas. A cura do meu corpo foram declarações: estou curada em nome de Jesus. Câncer, em nome de Jesus, estou curada. E pela glória de Deus, eu recebi o diagnóstico da medicina, como os irmãos já sabem. Declarações, irmãos. Os irmãos precisam aprender a usar a palavra. Eu trouxe esses testemunhos aqui, irmãos, de maneira nenhuma é vanglória, mas é para falar para você que Deus tira do nada, do monturo, Deus ergue o necessitado. É Ele que ergue, é Ele que promove. Ninguém ajudou a gente. Não teve apoio no sentido de alguém chegar e falar, vou te bancar. Vai, vem para a igreja, eu vou te bancar, vou dar recurso para você. Não teve, irmãos. Não teve. E ainda não há investimento em nós, questão ministerial. Não tem. Nós fazemos aqui por amor. Nós estamos aqui por amor. Então, nós cremos que o Senhor nos preparou lá. Então, queridos, deixa Deus levar vocês para onde Ele quiser, da forma que Ele quiser, preparar vocês do jeito que Ele quiser. Mas se você já coloca um bloqueio, não, é isso não. Esquece, Deus vai deixar você marretando até onde você quiser, até se cansar. Aí um dia você vai olhar e falar assim: nossa, as promessas nem se cumpriram. Sabe por que não cumpre? Porque você não ouve. Deus está falando, Deus está direcionando, Deus está dando caminhos e você não ouve. Sabe por quê? Sofisma na sua mente. Muitos sofismas. Coisas que colocaram em você e te limitaram. E é isso que nós estamos fazendo aqui pregando. É tirar você desses casulos espirituais, essas prisões espirituais, prisões de mente. Você pode ser quem Deus quer que você seja. E aí o Senhor, eu falei, Senhor, eu tenho vontade de fazer teologia. Na época, irmãos, eu estava fazendo radioterapia. Eu não tinha condições de... Nós começamos a pagar teologia, né, Ale? O Ale estava fazendo nessa época, ele nem tinha condições de fazer, de eu pagar a minha. Nós não tínhamos dinheiro. Deus levantou minha irmã, faltava 8 parcelas para pagar a minha teologia e encerrar, para eu me formar. O Senhor levantou uma irmã e falou assim: irmã, Deus está tocando no meu coração. Não sei se a irmã precisa, mas eu vou pagar essa teologia até o final. Irmãos, eu me formei na teologia para a glória de Deus. Ele prepara, era algo que Ele queria fazer. Então nós precisamos sair desse lugar de limitação. Isso tudo é através do poder da palavra. Se Deus tem o poder criador, Ele deu isso aos seus filhos. O poder de você
pode vir para a fonte das bênçãos de Deus, para refletir o caráter de Cristo em você, aí sim você pode começar a declarar as palavras de vida sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu futuro, sobre sua igreja, seu trabalho e tudo aquilo que você está vivendo. Amém, queridos? Mas isso é manifestação de quem recebeu uma palavra de vida? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Peça perdão ao Senhor pelas palavras que você deixou falar e que foram sentença para você. Ore, peça perdão para Deus sobre essas palavras nessa noite. Fala, Senhor, eu quero me arrepender aqui hoje de todas as palavras que eu proferi e que foram sentenças de morte, Pai, para o meu futuro, para a minha vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão para o Senhor porque eu falei contra mim mesmo. Se vier alguma palavra na sua mente sobre isso, você fala, isso tudo burro, eu não consigo. Eu não consigo aprender nada. Peça perdão, declara essa palavra. Fala assim, eu peço perdão por essa frase que eu disse. Abre sua boca e ore. Se vier a palavra específica que o Espírito Santo se incomodou com essas palavras específicas que você disse, fala comigo. Senhor, eu falei que a minha vida sentimental não ia dar certo mesmo. Quebra essa palavra em nome de Jesus. Declara sobre a sua vida palavras de bênção em nome de Jesus, Pai. Quebra toda a palavra de maldição, Deus, proferida contra eles mesmos. Agora, peça perdão pelas palavras que você disse contra pessoas. Você denegriu imagem de pessoas, você comentou, falou, você desacreditou de algumas pessoas aí, você ficou bravo com alguém que te perseguiu, que disse coisas sobre você e você, na ânsia de querer se justificar, acabou falando também da pessoa. Peça perdão. Tudo que o Espírito Santo te trouxer vai se limpando, isso é libertação. Nós temos o poder gerador da vida através da palavra. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Quebre as palavras agora que você ouviu sobre a sua família, do seu pai, da sua mãe, do cônjuge. Palavras que você ouviu que machucou teu coração, que bloqueou você de alguma forma. É verdade. Em nome de Jesus. Talvez fala, você é um sem vergonha, você é um preguiçoso. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero essas palavras, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que até hoje sobe algumas frases no seu ouvido. Você sempre vai ser assim. Vai orando. Em nome de Jesus. Quero as palavras vindas de amigos que muitas vezes você se entristeceu, na hora você até deu risada, mas depois você ficou chateado. Quebra todas as palavras que você ouviu. Hoje as pessoas chamam de bullying. Quebra isso em nome de Jesus. Vai orando, vai chamando a existência, a libertação sobre a sua vida, sobre essas palavras em nome de Jesus. Pai, nós quebramos em nome de Jesus, Pai amado. Quebre as palavras que você disse contra o seu trabalho. Eu não vendi nada. Eu não consigo, não consegui. Não posso. Quebra essas palavras em nome de Jesus. Eu não vou nunca subir de cargo. Ninguém me vê nessa empresa. Vai quebrando essas palavras em nome de Jesus. Você mesmo disse sobre você no seu trabalho. Fulano nunca me vê. Em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus vai pôr a mão sobre a sua cabeça. E você vai ser visto. Você vai ser escolhido para estar nos
Senhor venha, Pai, nessa noite, Pai, tomar a vida de cada irmão na tua presença. Senhor, agora libera, Pai, a palavra que gera vida sobre as cabeças deles agora, Senhor. Dessa unção, abençoa, Senhor, a mente dos teus filhos agora, Senhor. Que toda